últimos 2 vídeos eu estive falando com você sobre a dinâmica que existe em algumas variáveis que atuam na nossa vida, alguns aspectos de nossa vida e como nós podemos promover coisas boas, mexendo em pequenas pecinhas desses aspectos. E eu prometi que hoje eu falaria para vocês sobre a relação que existe entre os nossos pensamentos e o nosso estado de humor. E eu quero começar contando para vocês um pequeno caso que aconteceu comigo recentemente, que vai ajudar muito você a compreender esse assunto. Eu estava atrasada na cozinha preparando o almoço. Eu resolvi fazer uma carne vegetal, nós somos vegetarianos aqui em casa, e era uma carne vegetal nova, eu nunca tinha comprado. E eu tinha que seguir ali, na minha visão, a receita exatamente como ela estava na embalagem, para eu testar se de fato ela era boa. Eu acredito que quando eu vou testar uma coisa nova, é importante eu seguir as instruções, porque aí eu vou saber se a coisa realmente é boa ou não. Se eu fizer já do meu jeito e não seguir as instruções, depois, se não ficar bom, eu vou ficar incerta se foi o meu jeito ou se era o produto que não prestava. Então, estava eu ali seguindo as instruções bem direitinho para sair tudo conforme mandava ali as instruções da embalagem. Só que essas instruções pediam que eu fizesse cada um dos pedaços ali da carne vegetal cuidadosamente, um de cada vez. Então não tinha como fazer de uma forma muito rápida, eu precisava que cada um ficasse pronto no seu tempo, para então fazer mais e mais. Então eu tinha ali uma grande quantidade que requeria muito tempo, porque eu tinha que dar uma atenção individual a cada porção. Bom, isso tudo eu estou explicando para que você saiba que eu estava atrasada, mas fazendo uma atividade que requeria paciência e requeria o meu tempo. E eu precisava que o almoço ficasse pronto. Então era isso que estava na minha cabeça. Eu pensava, ai, pra que eu fui inventar de fazer isso logo hoje? Agora eu tenho que terminar, porque eu não posso deixar o negócio estragar aqui. Mas eu tô com pouco tempo. E esses pensamentos ficavam vindo e iam me gerando uma pressa em terminar aquilo ali. Meu marido chega neste momento, olha aquilo que eu estava fazendo, sai, vai fazer as suas coisas, volta dentro de alguns minutos e percebe que eu ainda estou fazendo aquilo porque o negócio era demorado. E aí ele faz o seguinte comentário: nossa, você ainda está fazendo isso? Você é muito paciente mesmo. Esse foi o comentário dele. Foram só estas as palavras. Eu não me recordo qual foi o meu. Eu sei que eu expressei uma chateação ou que eu não tinha gostado. De alguma forma eu fiz uma expressão negativa, tanto com a minha expressão facial quanto com a palavra ou a frase que eu usei, que eu não consigo me recordar agora qual foi. E ele falou, mas por que você ficou chateada? Eu tô te fazendo um elogio. E aí caiu a ficha pra mim. Opa, ele me fez um elogio de verdade. Na verdade, eu tinha entendido, quando ele falou, você ainda está fazendo isso, eu havia entendido que ele estava se queixando da demora, que ele estava me apressando. Sabe por quê? Porque eu estava achando muito demorado aquilo, porque eu estava me apressando. Na minha mente, os meus pensamentos eram, isso aqui está demorando muito, eu estou perdendo tempo, eu estou atrasada. E quando ele falou aquilo que para ele era uma expressão de surpresa, de quão paciente eu estava sendo com aquilo ali, porque ele não teria aquela mesma paciência, soou para mim imediatamente como sendo uma crítica de que eu estava demorando demais, que eu estava fazendo uma coisa que estava atrasando o almoço. Por que eu estou contando isso? Para que você perceba como os nossos pensamentos podem alterar o nosso estado de humor. Eu estava pensando que estava atrasado, eu estava pensando que aquilo era muito demorado, meu marido fez um pequeno comentário que na verdade era um elogio, mas ele conseguiu me chatear com aquele elogio porque eu mesma criei um problema na fala dele através dos meus pensamentos. De acordo com a forma como nós pensamos, nós vamos sentir. E eu entendi que ele estava me fazendo uma crítica. E pensar que ele estava me fazendo uma crítica naquele momento em que eu já estava tentando acabar apressadamente com uma atividade que eu já tinha me arrependido de começar a fazer, fez com que eu me chateasse rapidamente com ele. Também a chateação foi embora na mesma velocidade quando ele me fez a observação de que era um elogio, porque rapidamente eu percebi que o pensamento era distorcido, mas me fez me chatear com ele quando não havia necessidade alguma de me chatear. Se eu tivesse entendido imediatamente que aquilo era um elogio, eu ficaria feliz. Talvez até me acalmasse e eu pensasse, de fato, eu sou paciente, então deixa eu exercitar a minha paciência aqui e parar de me incomodar com esse negócio que eu inventei de fazer aqui, que é demorado.
Mas perceba, só porque eu entendi de forma negativa, eu criei um sentimento, uma coisa que era desnecessária, porque nem condizia com a realidade do que ele estava tentando me comunicar. Tanto as coisas que nós pensamos afetam a forma como nós nos sentimos, como as coisas que sentimos afetam a forma como nós pensamos. Então, se eu penso alguma coisa errado, se eu tenho alguma distorção no meu pensamento, como foi nessa história que eu acabei de contar, eu vou produzir um sentimento coerente com isso. Se era um pensamento negativo, o sentimento vai ser negativo, o estado de humor vai ser alterado de forma negativa. Agora, a forma como eu me sinto também altera. Observe, por exemplo, uma pessoa apaixonada. Ela está tão apaixonada que ela não consegue ver defeitos óbvios na pessoa por quem ela está apaixonada. E às vezes todo mundo enxerga um problema, mas ela não consegue enxergar o problema naquela relação. Aí depois de um tempo que ela casa, é como se caísse o véu. Ela começa a ver coisas, porque agora ela já tem um outro olhar sobre a pessoa e não é mais tanto a paixão que está falando mais alto, e ela consegue enxergar as coisas que eram óbvias, e ela às vezes pensa, nossa, eu não percebia isso antes, casei sem saber, ou fui enganada. Não, na verdade, a paixão modificou o olhar e ela não conseguiu enxergar as coisas que estavam ali à sua vista. O mesmo acontece com o medo. O medo, quando nós estamos sob a ação do medo, nós enxergamos perigo e ameaça em coisas simples, que não seriam ameaçadoras nem perigosas se nós estivéssemos tranquilos. Geralmente, quando as pessoas procuram a terapia, elas se queixam muito mais do que elas sentem do que elas pensam, até porque muitas vezes elas não percebem tanto os pensamentos que estão tendo, percebem mais as emoções, porque a emoção é uma coisa mais marcante. Então, o que eu ensino? Eu ensino os meus pacientes a identificarem os seus pensamentos, os pensamentos que produzem essas emoções, para que eles possam modificar esses pensamentos, produzindo emoções ou estados de humor mais interessantes, estados de humor que sejam confortáveis, que produzam bem-estar, que deixem eles tranquilos ou felizes. Se você tem tido dificuldade com alguma emoção, você pode fazer isso, pode buscar identificar os pensamentos distorcidos que você possui, ou pode buscar ajuda terapêutica, porque normalmente alguém que está de fora consegue auxiliar melhor esse processo de identificação, uma vez que esta pessoa não está sendo influenciada por estas emoções. No próximo vídeo eu vou falar sobre a relação que existe entre pensamentos e comportamentos. Até lá!